dia, boa tarde. A aula de hoje fala sobre espectro de emissão e eletrosfera de Bohr. Envolve também outros elementos que vamos já ver aqui no vídeo, que inclui inclusive o estudo da natureza da luz. Bom, para a gente começar, a gente vai rever a evolução dos modelos atômicos, o que levou até o modelo de Bohr, que é o tema da aula de hoje. Bom, então está aqui um pequeno esboço do que foram os modelos anteriores ao de Bohr. Então a gente teve o primeiro modelo de Dalton, que data de 1803, que era o modelo da bola de bilhar. Depois dele veio o modelo de J.J. Thomson, em 1904, que era o modelo do pudim de passas, né? Só lembrando, a bola de bilhar era uma esfera indestrutível, indivisível. O modelo de Thomson supunha que os elétrons estavam distribuídos numa massa positiva, né? Que eram os prótons, não é? Para nós, acho que é mais fácil pensar em um panetone do que em um pudim de passas, mas enfim. O modelo que seguiu ao de Thomson foi o de Rutherford, que veio em 1911, que era modelo nuclear. Então, o átomo passa a ter um núcleo, e ao redor deste núcleo temos os elétrons que compõem a eletrosfera. E aí sim aparece em 1913 o modelo de Niels Bohr, que é o modelo planetário. Então temos aqui o núcleo, como se fosse até o nosso Sol, vamos pensar assim. Ao redor deste núcleo há órbitas onde estão os elétrons. Como é essa eletrosfera, é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Então cada modelo contribuiu com um elemento para a evolução do modelo atômico, não é? Então daqui para cá a gente observa o aparecimento de elétrons, daqui para cá um aparecimento de núcleo e daqui para cá uma melhora na descrição da eletrosfera. Bom, então aqui a gente viu que partículas elementares presentes no modelo de Niels Bohr são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Contudo, nêutrons só vão aparecer de fato em 1932 com Chadwick. Quando Bohr elaborou este modelo, a gente tinha, na verdade, ou melhor, ele tinha pensado a princípio que o núcleo tinha apenas prótons e a eletrosfera nêutrons. Tudo bem? Bom, vamos seguir. Pensando aqui nas partículas subatômicas, temos aqui então os prótons, elétrons e nêutrons. Prótons têm massa relativa a 1, elétrons massa relativa a 0 e nêutrons massa relativa a 1. Bom, só que na verdade os elétrons possuem massa, né? Aqui eu estou falando em termos de massa relativa. Massa de prótons e de nêutrons são muito equivalentes e valem 1. Já no caso da massa do elétron, não é que ela é nula, o elétron tem massa. Só que essa massa é muito pequenininha. É uma massa que equivale a 1 sobre 1836 avos da massa do próton. Bom, pensando nas cargas de cada partícula presente no átomo, o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron tem carga zero, né? Aqui também pensando em termos de cargas relativas. Essas cargas também têm um valor específico. Bom, pensando aqui em termos de massa, a massa do próton em gramas seria essa daqui, bem pequena, cerca de 1,6 10 a menos 24 gramas, e a carga relativa de um elétron, de um próton, seria dessa ordem aqui, 1,6 10 a menos 19 coulomb. Esse valor aqui é um valor que é bastante comum na física, quando se trata de força eletrostática. Mas esse é um tema que vocês ainda vão aprender. Bom, quando a gente vai representar elementos da tabela periódica, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, recomenda que os elementos sejam representados dessa maneira aqui, né? Em que X é o símbolo do elemento químico, A é o número de massa, geralmente dado em unidades de massa atômica, né? U, Z é o número atômico, que representa o número de prótons de cada elemento. O número de prótons a gente pode encarar como se fosse o RG do elemento. Por exemplo, apenas o sódio possui 11 prótons. Apenas o carbono possui 6 prótons. Tudo bem? Então o número de prótons é o que identifica cada elemento químico. Vamos lá. Então a gente pode falar que o número de massa pode ser dado pela soma do número de prótons e o número de nêutrons, já que são estas subpartículas, né, essas partículas atômicas, que possuem massa, né?
Lembrando que a massa do elétron é praticamente desprezível. Então esses dois elementos estão presentes no núcleo. Lembrando que no modelo de Bohr não havia nêutrons, tá? Esse modelo foi elaborado por Chadwick em 1932. Bom, vamos ver como é que a gente usa isso em elementos químicos. Então tá aqui, né? Ca, 40 em cima, 20 embaixo. Ca é o símbolo para o elemento cálcio. A é a massa atômica do cálcio, né, que tem 40 unidades de massa atômica. Z é o número de prótons do cálcio, ou número atômico, representado por Z. Tudo bem? Se a gente fosse calcular o número de nêutrons, né, que não está dado aí, a gente usa essa formulinha aqui, que a gente pode até falar que é a formulinha do apenas, né? A é igual a P mais N, apenas. Se a gente quiser calcular o número de nêutrons, né, já que o número de nêutrons não é dado aqui, né, temos o número de massa e o número de prótons. Número de massa, número de prótons. Basta isolar o número de nêutrons. Substituindo os valores que a gente tem aí, temos aqui 40, que é igual a 20 mais N, né? 40, que é o número de massa, 20, que é o número de prótons, N, que é o que a gente quer calcular aqui, que é para saber quantos nêutrons possui esse cálcio aqui. Então, o número de nêutrons é 40 menos 20, o que dá 20 nêutrons. Então, o cálcio tem 20 nêutrons, 20 prótons, e tem número de massa 40. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Então, quando Bohr descreveu a eletrosfera, ele colocou alguns postulados, né, que são ideias que não se pode provar, mas explicam, né, ajudam a explicar um fenômeno. Ele colocou aqui algumas ideias como essas daqui. Para átomos hidrogenoides, né, que são átomos semelhantes a hidrogênios, temos órbitas de energia com valores específicos para elétrons, né? Então, tudo isso é para descrever eletrosfera. Então, na eletrosfera, a gente tem órbitas de energia com valores específicos, né? Que eram aqueles círculos que a gente viu ao redor do núcleo. Elétrons se movem com energia constante dentro da camada eletrônica. Elétrons só emitem ou absorvem energia quando mudam de camadas eletrônicas. A emissão de energia acontece na forma de fótons. A gente já vai ver o que é um fóton. Não existem elétrons entre as camadas eletrônicas, só existem elétrons dentro dessas camadas. Isso vai ficar mais claro quando a gente vê o desenhinho da representação dos elétrons considerando aquele modelo de eletrosfera para Bohr. Mas antes, a gente vai estudar algumas ideias que vão ajudar a entender melhor esses conceitos. A começar, o que é a luz? A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética que não necessita de meio para se propagar. Ela consegue se propagar no vácuo. Essa escala aqui mostra todos os comprimentos de ondas possíveis para a luz, né? Ou a gente pode falar em espectro de luz, né? Todo espectro de luz está contido aqui. Então aqui a gente tem uma luz com comprimentos de onda bem pequenininhos até comprimentos de onda maiores. Ondas de alta energia e ondas de baixa energia. Então, por exemplo, temos aqui raios gama emitidos, por exemplo, em explosões atômicas, né, de bombas atômicas, raio-x, como aquele mesmo que a gente vai fazer exames no hospital, ultravioleta emitido pelo Sol, infravermelho, que é emitido por aparelhos, ou melhor, por controles remotos, não é? Micro-ondas, como aquele que você tem em casa, e as ondas de rádio, que são aquelas que a gente ouve nos rádios de casa também. Então, de todo esse espectro de luz, só esse pedacinho aqui é o que a gente chama de luz visível. Tudo que a gente consegue enxergar está dentro deste pedacinho pequenininho de todo o espectro eletromagnético da luz. A luz visível, que está compreendida mais ou menos entre 400 e 800 nanômetros, né? 350, 750 nanômetros, tudo bem? Que vai do violeta até o vermelho, né? Então tem todo esse espectro de cores aqui. Bom, nesse desenho a gente tem ainda a representação desses comprimentos de onda de acordo com a sua frequência ou com seus usos, né? Então aqui, ondas de rádio que tem comprimentos de onda bastante longos, micro-ondas que tem um comprimento de onda um pouco menor,
infravermelho um pouco menor ainda, chegando até os raios gama, que tem muitas ondinhas com comprimentos bem pequenininhos, né? Essas ondas aqui possuem bastante energia. É por isso que os raios gama são tão perigosos, já que eles podem interagir inclusive com o nosso material genético, provocando vários tipos de neoplasia. Neoplasia, que é o nome bonito, que é o nome mais pomposo para câncer, não é? Vamos seguir. Ainda dentro desses estudos de até mesmo da luz, não é? Max Planck ele contribuiu com algumas ideias que, por exemplo, a gente tem aqui. Energias liberadas por átomos só acontecem em quantidades fixas de energia. Bom, até porque Bohr falou que elétrons podem emitir energia. Essas energias são emitidas em quantidades fixas, chamadas de quantum. Então, uma analogia são as moedas de 1 centavo, né? Para nossa moeda, a menor unidade seria o centavo. Então, o quantum seria a menor unidade de energia. Bom, a energia de um quantum pode ser calculada dessa maneira aqui. E é igual a hν. Bom, o que é cada uma dessas coisas? H é a constante de Planck, né? Planck, tá com a fotinha dele mostrada aqui, que tem este valor, né? Em joule vezes segundo. Aqui a gente tem a frequência, né? Que é este νi, que é dada por algum evento que ocorre por segundo. E esse νi a gente pode até desdobrar em uma outra equação. Aqui, por exemplo, a frequência da luz pode ser dada em função da sua velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, C, ou melhor, que aqui eu coloquei V, mas é C na verdade, né? É a velocidade da luz. E aqui, νi é a frequência da onda, né? Então, aqui, este V, na verdade, é este Czinho aqui. A gente pode colocar C. É que o Vzinho, o Czinho, na verdade, ele é mais específico. Ele é dado unicamente para a luz, em que a velocidade da luz é de cerca de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esse valor geralmente é dado em problemas se a gente precisar. Juntando essas duas equações aqui, a gente adquire essa terceira. Energia é igual a Hc sobre lambda. Bom, a gente não vai trabalhar tanto com essa equação, mas ela é importante para saber o quê? Quanto menor for este comprimento de onda, maior vai ser a energia. Se este número aqui do comprimento de onda for muito grande, né? Se o comprimento de onda for grande, a energia que carrega essa onda vai ser pequena, tudo bem? Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Para altos comprimentos de onda, a energia carregada por essa onda vai ser pequena. É isso que faz, por exemplo, com que os celulares não sejam perigosos. A energia carregada por eles é pequena, já que os comprimentos de onda emitidos são grandes. Tudo bem? Vamos seguir. Até Einstein entra na história. Ele fala que a luz é composta por pequenas partículas com energia proporcional à frequência. Então, a frequência, né, a gente pode falar que a luz é composta por fótons. Então, quanto maior a frequência daquela luz, né, daquela onda eletromagnética, maior será o número de fótons emitidos e maior será a energia que carrega aquela luz, né? Aquela frequência em específico. É como se a luz tivesse um comportamento dualístico. Ela é uma onda e partícula ao mesmo tempo, né? Então esses fótons, né? O que seria um fóton? Seria o que daria até um pouco a unidade de massa, dá para pensar assim, talvez, não é? Da luz. Então é como se a gente juntasse um montão de luz e ela até tivesse um pouquinho de massa. É claro, isso é uma ideia bastante abstrata. Tudo bem? Mas a ideia principal aqui é: quanto maior a frequência, maior a energia. Bom, partindo para o modelo de Bohr, né, para explicar como é que se comportam os elétrons dentro da eletrosfera, né, voltando para o que a gente tinha começado a falar, então a gente tem aqui. Como é que ocorre a emissão de luz por parte de um elemento químico? Então, o elétron ganha energia de uma fonte externa, qualquer uma. Isso pode ocorrer de várias maneiras. Pode ser por alguma explosão, pode ser por
aquecimento. Tem várias formas de se obter energia de fontes externas, tudo bem? Então, está aqui a energia chegando no elétron que está no seu estado fundamental, né? Estado fundamental é o estado de menor energia de um átomo. Está aqui o sódio com 11 prótons e 11 elétrons, né? Está aqui os 11 elétrons dele. Esse elétron aqui, que está no seu estado fundamental, que é o seu estado de menor energia, ele ganha energia de uma fonte externa. Essa energia ganha faz com que esse elétron pule para um nível de energia maior. Faz com que o elétron pule para um estado de energia maior. E é chamado de estado excitado. O elétron não permanece, contudo, nesse estado excitado para sempre. O que acontece? Bom, ele está lá no seu estado excitado, só que ele vai acabar voltando para o estado fundamental. Só que ao voltar para o estado fundamental, essa energia acumulada antes é reemitida na forma de energia também, na forma de radiação eletromagnética, que a gente enxerga na forma de cores. Por exemplo, o sódio ele tem uma emissão bastante pronunciada na faixa do laranja, não é? Então, essa diferença aqui responsável, essa diferença de energia entre esses dois níveis aqui, né? Entre este nível e este nível, esta diferença de energia é responsável pela cor que a gente observa, né? É claro, aqui eu não coloquei todos os níveis de energia que o sódio tem, o que faz com que ele apresente alguns tipos de emissões dadas por essa equação. E aí, quanto menor for o comprimento de onda, maior será a energia da luz. No caso do sódio, ele possui este espectrozinho aqui. Então, todas essas linhas são as energias emitidas pelo sódio nesse vai e vem desse elétron aqui, né? Toda vez que o elétron volta do estado excitado para o estado fundamental, ele emite energia. Isso pode acontecer em diversos níveis. Aqui eu coloquei este elétron indo para este nível, mas ele poderia ter ido para este nível vizinho aqui, ou poderia ter ido para um nível de energia ainda maior. Bom, todas essas diferenças de energia possuem emissões específicas, que são estas linhas que aparecem aqui. Então aqui a gente fala que está o espectro do sódio. O sódio, contudo, tem um pronunciamento maior aqui na faixa do laranja. Provavelmente você, garotinho, garotinha, já viu na rua um poste de luz de sódio. Sabe aquele poste com a luz amarelada? Então, esse poste tem uma lâmpada de sódio, que emite laranja graças a eventos como este aqui. Esse evento é o que permite com que, por exemplo, a gente enxergue as cores diferentes que aparecem em fogos de artifício. Tudo bem? Bom, vamos seguir. Vamos continuar. Então tá aqui, né? O sódio aqui de novo, né? Com seus elétrons ali nas suas camadas eletrônicas, aí no estado excitado, aliás, no estado fundamental, né? Tá no estado de menor energia. E a gente pode numerar, ou melhor, nomear essas camadas eletrônicas com algumas letras, né? K, L, M, N, O, P, Q. Então a gente tem camadas eletrônicas que vão de K até Q. Cada camada eletrônica é capaz de comportar um número máximo de elétrons. A camada K, por exemplo, ó, aqui tem 2 elétrons. É o máximo que ela consegue comportar. A camada L, que é a camada vizinha, ela consegue comportar no máximo 8 elétrons. O número de elétrons que cada camada consegue suportar está dado aqui, né? Então a camada K consegue no máximo 2, a L no máximo 8, L 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8, tá? Bom, para complementar esse modelo de Bohr, veio esse rapaz aqui, o Arnold Johannes Sommerfeld, né, que era um alemão, que propôs que essas camadas elas podiam ser subdivididas, né? Porque lembra que naquele espectro do sódio tinha muitas raias, né? Tinha muitos risquinhos, né?
Bom, aqueles risquinhos, em demasia, apareciam por conta dessas subdivisões de camadas, né? Se a gente pegasse uma daquelas camadinhas e olhasse mais perto, a gente iria perceber que ela tem divisões. Foi isso que propôs Sommerfeld, né? Que seria, acho que eu acredito, a pronúncia correta no alemão, já que ele era alemão. Então, Sommerfeld propôs a subdivisão das camadas eletrônicas em subníveis de energia. Então a gente tem aqui as subcamadas S, P, D, F, né? Para lembrar, você pode usar algumas coisas, né? São Paulo, Distrito Federal, né? São Paulo, Distrito Federal, ou já vi também Sem Pão da Fome, né? Você escolhe aquele que você preferir. Cada camada comporta então, ou melhor, cada subcamada, ela comporta então aqui, no caso, S no máximo 2 elétrons, P no máximo 6 elétrons, D no máximo 10, F no máximo 14. Bom, então como é que ficaria aquela junção de camada com subcamada, né? Ficou uma confusão toda. A gente teria então 7 camadas eletrônicas, 4 subcamadas eletrônicas, que unidas vão formar uma coisa que a gente chama de diagrama de Pauli, que a gente vai ver já já. Essas subcamadas eletrônicas, como eu falei, justificariam a presença de tantos risquinhos no espectro, por exemplo, do sódio, né? Todas essas raias eletrônicas apareceriam por causa dessas subcamadas, que também possuem algumas transições. Bom, juntando tudo isso, o que a gente tem? Então vamos lá. A gente tem aqui 7 camadas eletrônicas, 4 subcamadas eletrônicas. Então a gente tem aqui que a primeira camada, né, a gente vai observar a distribuição eletrônica de alguns elementos. Então a gente tem aqui um S2, né, a primeira camada teria apenas a subcamada S. A segunda camada, ou segundo nível eletrônico, teria subcamadas S e P. A terceira camada eletrônica teria 3 subcamadas, S, P, D. A quarta camada eletrônica, ou melhor, o quarto nível eletrônico, teria 4 subcamadas, S, P, D, F. Bom, como além do F, teoricamente a gente teria outras subcamadas, mas a gente vai ficar até aqui mesmo, a gente repetiria na quinta camada eletrônica até o F. Na sexta camada, a gente já volta um pouquinho, a gente volta até o D. Na sétima e última camada, a gente continua voltando mais um pouquinho, a gente vai parar no P. Tudo bem? Se a gente fosse parar para contar, aqui na primeira camada tem 2 elétrons, assim como tinha na camada K. Na segunda camada, 2 com 6, 8, que era o número de elétrons da subcamada L. Aqui na terceira camada, 2 com 6, 8 com 10, 18, que era o número total da subcamada KLM. Na camada N, 18 com 14, 32, que era o número de elétrons máximos naquele subnível, ou melhor, naquela camada. Tudo bem? Bom, agora, uma coisa que é tão importante quanto desenhar este diagrama é saber como preencher este diagrama aqui. Esse diagrama, também chamado de diagrama de Pauli, tem uma ordem que segue esse sentido aqui. Aqui, 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 assim, e assim, e assim. Sempre seguindo uma ordem crescente de energia. Então seria assim, a gente sempre vai começar pela subcamada 1s, onde cabem 2 elétrons. Depois que a gente preenche esta subcamada, a gente partiria para a subcamada seguinte, que é a 2s. Depois da 2s, a gente prossegue para 2p, depois 3s, depois 3p, 4s, depois 3d, 4p, 5s, sempre seguindo este sentido da seta. Tudo bem? Sempre da pontinha para a cabecinha, né? Da bundinha para a cabeça, da bundinha da seta para a cabeça da seta. Tudo bem? Sempre seguindo este sentido. Chegou no fim de uma seta, vai para a próxima. Chegou no fim de uma, vai para a próxima. Tudo bem? A gente vai ver alguns exemplos trabalhando esse conceito. Vamos ver aqui, como exemplo, a distribuição eletrônica do cálcio, né? O cálcio que tem número de prótons igual a 20, que é o mesmo número de seus elétrons. Bom, então a gente começaria sempre pela camada 1s.
como está aqui, um S. Depois do S, viria o 2S, onde cabem 2 elétrons. Depois do 2S, viria, de acordo com a outra seta, o 2P. No 2P, cabem 6 elétrons. Depois do 2P, viria o 3S, onde cabem 2 elétrons. Depois do 3S, viria quem? Viria o 3P, onde cabem 6 elétrons. Depois do 3P, o 4S, onde cabem 2 elétrons. Aí nessa altura, a gente conseguiu distribuir os 20 elétrons deste elemento, né? 2, 4, 6, 8, com 6, 14, com 6, 20. Tudo bem? Então distribuímos aqui os 20 elétrons, seguindo esta ordem de preenchimento. Tudo bem? Então essa última camada aqui é a camada de valência, que é a última camada. A última camada de qualquer elemento a gente sempre vai chamar de camada de valência. Como este subnível aqui foi o último que a gente preencheu, a gente pode falar que ele também é o subnível de maior energia. E vai funcionar mais ou menos assim. O último subnível que a gente escrever será o de maior energia. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Agora, no caso, com o ferro. Aqui o ferro tem 26 elétrons, né? Para esses átomos neutros, o número de prótons sempre será igual ao número de elétrons. Então vamos distribuir 26 elétrons neste diagrama aqui. Então vamos lá. Sempre começando pelo 1s, sempre. Depois do 1s vem o 2s, onde cabem 2 elétrons. Depois do 2s, seguindo essa ordem da seta, vem o 2p, onde cabem 6. Depois do 2p, 3s. Depois, 3p. Depois, o 4s. Bom, até o 4s foram 20 elétrons, que foi o mesmo número que a gente fez lá no cálcio. Estão faltando 6. Onde vão entrar os 6 elétrons que faltam? Neste subnível aqui, 3D, né? A gente chegou até o 4s. Na próxima seta, a gente vai passar pelo 3D, onde cabem no máximo 10. Temos 10? Não. Temos 6. Professor, posso colocar 6 elétrons em subnível D? Claro que pode. Tanto que é o que a gente vai fazer. Não poderíamos, por exemplo, colocar aqui 4s8. Não dá, porque subcamada S comporta no máximo 2 elétrons. Tudo bem? Então aqui a gente também respeitou esta ordem de preenchimento. Chegamos aqui até o nível 3D6. De acordo com essa distribuição, o subnível 4s2 seria a nossa própria camada de valência, né? Esta é a nossa última linha, que é a camada de valência. Qual foi o último subnível que a gente escreveu? Foi o 3d6, não foi? Então, por isso, este, no caso, é o nosso subnível mais energético. Tudo bem? É importante ressaltar a diferença dessas duas coisas, porque tem questões que podem envolver esses dois conceitos. Tudo bem? Camada de valência e subnível de maior energia. Bom, vamos seguir. Se a gente for pensar nas partículas elementares, né, nas partículas que formam os elementos, aqui no caso ferro, o que a gente tem então para completar essa nossa tabelinha aqui? Bom, quantos prótons tem o ferro? O ferro tem 26 prótons, dado pelo número atômico. O ferro possui quantos elétrons? Bom, o número de elétrons é igual ao número de prótons para um elemento neutro, tudo bem? 26. Agora, qual será o número de nêutrons aqui? Qual será o número de nêutrons, né? Até como eu coloquei aqui, né? Que quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Quantos nêutrons possui o ferro aqui? Aqui a gente pode lembrar do apenas. Apenas. A é igual a P mais N. Então, A é igual a 56, P é igual a 26 e N, que é o que a gente quer descobrir. N é igual a 56 menos 26, uma conta super fácil. N vai dar 30. Então aqui, ferro tem 26 prótons, 26 elétrons, 30 nêutrons. Tudo bem? Agora, e se
se a gente tivesse um cátion, né? Cátion é uma espécie que tem carga positiva, né? Esse Tzinho aqui não parece um mais? O Tzinho parece um mais. Então, temos uma carga positiva aqui, né? Então, toda vez que tivermos um cátion, temos uma carga positiva naquele elemento químico. Bom, o número de prótons aqui para este cátion é igual o do elemento sem carga nenhuma. A diferença está no número de elétrons, né? Os elétrons que estavam aqui, que inclusive acabaram de sumir, né? Voltando aqui, ó, essa era a distribuição para o elemento neutro. Esses dois elétrons aqui, né? Esse 2+, significa o quê? Que este elemento perdeu 2 elétrons. Estes elétrons perdidos saem de onde? Saem justamente desta camada de valência aqui. Saem da última camada. Então agora, vamos dar uma olhada aqui. O ferro continua com 26 prótons, só que com quantos elétrons agora? 24, né? Então este cátion aqui de ferro possui 24 elétrons, né? Temos 2 cargas positivas a mais comparadas com o número de elétrons, né? Próton é positivo, elétron é negativo, tudo bem? Então, este elemento perdeu 2 elétrons, elétrons que estavam aqui na última camada. Então, saber o que é ou quantos elétrons tem na última camada de um elemento é importante, porque toda vez que um elemento perder elétrons, eles sempre vão sair da última camada. Quantos nêutrons teria aqui o ferro? O mesmo número que o elemento neutro, são 30, né? Para a gente calcular esse numerinho, é sempre fazer o número de massa menos o número atômico, né? O número de cima menos o número de baixo, ou o número maior menos o número menor, não é? 56 menos 26 vai dar 30. Aqui temos então uma nova camada de valência que agora tem mais elétrons. Tudo bem? Vamos seguir. Agora, e se a gente tivesse um ânion, né? O que é um ânion? Se a gente fizer de conta que aqui, né, esse tio é um sinalzinho de menos, né? Então aqui, ânion é todo elemento que tem carga negativa. Se um elemento tem carga negativa, temos um ânion. Como é que fica a distribuição eletrônica de um ânion? Então, antes de falar propriamente do ânion, vamos voltar aqui só para falar uma coisa que é muito importante do ferro. Para a gente fazer distribuição do ferro, a gente nunca vai distribuir o número inicial de elétrons. A gente vai distribuir o número total de elétrons, né? O ferro, se vocês lembrarem, tinha 26 elétrons. Os elétrons de valência estavam aqui, saíram. O que a gente fez? A gente distribuiu o total de elétrons e só depois tirou esses 2 elétrons daqui. Tudo bem? Para ânions, isso não precisa ser feito assim. A gente pode fazer a distribuição de forma direta. Então, a gente tem aqui que o cloro, aqui no caso, né, que é esse elemento representado por Cl, ele tem 17 prótons, ele ganhou um elétron, né, ele tem uma carga negativa a mais, ele ganhou um elétron, então por isso ele passa a ter 18 elétrons. O número de nêutrons aqui do cloro vale quanto? A gente pode calcular com apenas, mas antes vamos fazer a distribuição desses 18 elétrons aí. A gente tem aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Essa ordem foi feita respeitando aquelas setinhas que a gente viu anteriormente, tudo bem? Seguindo esta ordem, a gente fez este preenchimento aqui. Bom, então aqui temos a camada de valência, que nesse caso agora tem 8 elétrons, tudo bem? Para ânions, a gente pode distribuir os 18 elétrons direto. Para cátions, a gente distribui o total de elétrons e depois retira da camada de valência. Então aqui o subnível mais energético, no caso, é o 3p5, né? Este foi o último subnível que a gente escreveu. Este é o subnível mais energético. Esta última linha aqui, que tem 8 elétrons, é a nossa camada de valência. E agora a gente pode calcular o número de nêutrons. O número de nêutrons é dado pelo apenas, não é? Então o número de massa é 35, o número de prótons é 17. Então aqui, fazendo a conta, a gente tem 35
menos 17, não é? 35 menos 17, o que vai dar 18. Tudo bem? Então o número de nêutrons aqui é 18, que a gente pode colocar na tabelinha agora. O número de prótons é 17, o número de elétrons é 18. Tudo bem? Vamos fazer um exercício aqui bem rapidinho. Bom, esse aqui é da Federal do Amazonas e diz assim: um elemento possui 80 prótons, 110 nêutrons e 81 elétrons. Seu número atômico, bem como sua classificação quanto ao número de elétrons, será, respectivamente, aí a gente tem algumas alternativas. Então vamos lá. Então o problema fala que a gente tem 80 prótons. O número de prótons é igual ao número atômico. Tudo bem? Então o número atômico, que é o que o exercício pede, já está aqui, não é? A gente até já encontraria a resposta correta. Então temos aqui 80 prótons, 81 elétrons, que ele mencionou no exercício, e 110 nêutrons. A gente tem 80 prótons, ou número atômico igual a 80, o que já daria a alternativa B. Mas a gente pode explorar um pouquinho mais essa questão. Bom, como aqui a gente tem mais elétrons do que prótons, né? O número de elétrons é maior que o número de prótons, então a gente tem um ânion, né? Já que o número de cargas negativas é maior que o número de cargas positivas. Então, a alternativa B é a correta para esse exemplo, para esse exercício. Questão fácil, sem problema nenhum. Tudo bem? Então aqui temos como correta a alternativa B, B de Bosque. Certo? Vamos para mais um? De novo, da Federal do Amazonas, a gente tem aqui o íon magnésio 2+, né, que está aqui representado, e o átomo neutro do gás nobre neônio têm em comum o quê? O número de elétrons, o número de massa, o número atômico, a massa absoluta ou a carga elétrica total? Vamos começar a destrinchar esse problema então. Então, vou colocar aqui uma tabelinha comparando magnésio e neônio. Na verdade, deveria ter colocado magnésio 2+ aqui, não é? Mas tudo bem, não tem problema. Então, o magnésio 2+ tem quantos prótons? Ele tem 12. O magnésio 2+ tem quantos elétrons, né? Bom, o que significa esse 2+ aqui? Significa que o magnésio perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele tem 10 elétrons então. Quantos nêutrons possui o magnésio? O número de nêutrons é fácil. É calcular o número de cima menos o número de baixo. Ou o número maior menos o número menor. 24 menos 12 vai dar 12, né? Perdeu 2 elétrons. Se a gente vai calcular aqui, 12 nêutrons. Tudo bem? Então aqui é sempre importante lembrar que esse 2+ é que este elemento perdeu 2 elétrons. Tudo bem? Eu até já tinha colocado aqui no slide e acabei esquecendo. Bom, então o jeito de calcular nêutrons, como eu falei, A menos P ou A menos Z é o número de cima menos o número de baixo, o número maior menos o número menor. Tudo bem? Bom, para neônio, o que a gente tem? Quantos prótons tem o neônio? O número de prótons é dado por este número aqui embaixo. Então temos 10 prótons. Quantos elétrons tem o neônio? 10. Porque átomos neutros têm essa característica, que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Tudo bem? Átomos nêutrons, né? Átomos neutros. No caso, tem alguma coisa escrita aqui em cima, né? Tem alguma carguinha? Não tem, não é? Então significa que este átomo é neutro. No caso do magnésio, tem alguma coisinha escrita aqui em cima, né, à direita. Significa, nesse caso, a perda de 2 elétrons. Como aqui não tem nada, temos que a carga total é 0, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Por isso, 10 número de prótons, 10 elétrons. O número de nêutrons, a gente acabou de ver, né? É o número de cima menos o número de baixo, que também vai dar 10. Então, o que esses dois elementos têm em comum? Número de prótons? Não. Número de elétrons? Sim.
Ambos têm o mesmo número de elétrons, o que vai dar como correta a alternativa A de amora. Tudo bem? Temos o modelo de Bohr, que é o modelo da eletrosfera, o modelo planetário, e vemos rapidamente também os outros modelos químicos de Dalton, Thomson e Rutherford. Hoje vamos estudar o modelo atômico aceito atualmente, que é o modelo de Erwin Schrödinger, baseado no modelo quântico, modelo que foi elaborado em 1926. Pois bem, aqui o modelo de Schrödinger considera também as partículas subatômicas como sendo prótons e elétrons. Lembrando que os nêutrons só foram descobertos por Chadwick em 1932, pelo inglês Chadwick. Dando uma olhadinha nesse modelo, o que a gente tem então? Os elétrons não se movem ao redor do núcleo em órbitas, mas em nuvens, nas quais as suas posições são incertas. Então podemos chamar este átomo aqui, essa eletrosfera, de nuvem ou mesmo de orbital. Esse modelo ainda é aceito como o mais fiel ao átomo. E as nuvens são fornecidas por equações estatísticas. Funcionam mais ou menos assim. Você não consegue saber com exatidão onde se localiza o elétron, apenas uma região em que ele pode se concentrar. Por exemplo, se você quiser encontrar um padre, provavelmente você vai encontrá-lo na missa de domingo pela manhã, não é? Pode ser que ele esteja lá, mas pode ser que não. Mas provavelmente ele estará lá naquele dia, naquele horário, não é? Bom, é mais ou menos assim que funciona. Vamos seguir. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um orbital S, então os elétrons S teriam a disposição de uma esfera, não é? Aqui a gente tem os três eixos tridimensionais X, Y, Z. Então, os elétrons S se dispõem ao redor de uma esfera, como mostrado aqui nesse exemplo de orbital, Lembrando que essa esfera aqui é dada por equação matemática estatística. Aqui temos os orbitais P. Em cada um destes orbitais P cabem 2 elétrons. Como temos 3 orbitais, temos um total de 6 elétrons em orbitais P. Temos aqui um orbital PX, que está ao longo do eixo X, um orbital PZ, que está ao longo do eixo Z, e um orbital PY. Esses orbitais têm o formato de um alter. Aqui temos os orbitais D. Cada um desses orbitais comporta 2 elétrons, ou seja, no total, nos orbitais D, temos 10 elétrons. No total, cada orbital desse comporta no máximo 2 elétrons. E esses elétrons podem se encontrar nestas regiões aqui, que já são mais complexas que os orbitais P, mais complexas que os orbitais S. Como é de se esperar, os orbitais D são ainda mais complexos e possuem funções de onda, funções estatísticas bem diferentes dos orbitais D. E aqui no total cabem 14 elétrons. Da mesma maneira, em cada um desses orbitais cabem 2 elétrons, dando um total de 14 para os orbitais F. Então essa é a grande diferença do modelo de Schrödinger, do austríaco Erwin Schrödinger, do modelo de Bohr. Aqui os elétrons não se movem ao redor de órbitas ao redor do núcleo, mas eles se dispõem em nuvens eletrônicas. Muito bem. Lembrando aqui, aquela aula que a gente falou também sobre partículas subatômicas, a gente tem prótons, elétrons e nêutrons. Pensando em massa relativa, temos aqui o próton com massa 1, elétron com massa 0 e nêutron com massa 1. Temos aqui também as cargas relativas. Esse tema já foi trabalhado na aula passada, só retomando aqui. Na aula passada, a gente também viu como é que se representa um elemento químico de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Esse jeitinho aqui. X é o símbolo do elemento, A representa o número de massa dado em unidades de massa atômica e Z é o número atômico, que é o número de prótons. A, que é o número de massa, é dado pelo apenas. Lembra disso? A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, já que estas subpartículas é quem possuem massa, já que elétron tem massa desprezível. Lembra também que a gente falou que o número de prótons era o RG do elemento químico?
Pois é, isso continua sendo importante aqui. É bom que a gente não esqueça. Bom, mas vamos lá. O que a gente tem de novidade para essa aula? A gente pode falar de relações intermoleculares. Alguns elementos possuem algumas semelhanças entre si. Podemos falar que os elementos são isótopos, isóbaros ou isótonos. Lembrando que essa comparação é sempre aos pares ou até mesmo em trios. Pode ser, tá? Mas você nunca vai dizer que um elemento é isótopo por si só. Não, você sempre vai comparar com algum outro. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada nesses 3 tipos de relações intermoleculares na aula de hoje: isótopos, isóbaros e isótonos. Começando pelos isótopos, o que é que a gente tem? São elementos com o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico, não é? Já que o número de prótons e o número atômico é a mesma coisa, porém eles possuem diferentes números de massa, que é aquele Azinho, não é? Como exemplo, que é o mais clássico, temos os isótopos do hidrogênio. Temos aqui o hidrogênio, que tem número atômico 1 e massa 1. O hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3. Se vocês repararem, todos eles possuem o mesmo número atômico, afinal, é o mesmo elemento. A diferença entre eles se dá pelo seu número de massa. A diferença nesse número de massa ocorre pela diferença do número de nêutrons. Hidrogênio. Este hidrogênio aqui não possui nenhum nêutron, este aqui possui um, e este, de massa 3, possui 2 nêutrons. Aliás, esses isótopos acabam recebendo nomes bem peculiares. O hidrogênio 1 é o prótio, o hidrogênio 2 é o deutério e o 3 é o trítio. Esses isótopos são muito comuns? Esses isótopos são muito comuns na superfície solar, onde eles são usados como combustível para emitir toda aquela energia enorme necessária para dar vida, inclusive, para o nosso planeta, não é? Bom, vamos seguir? Outro exemplo que também é muito clássico são os isótopos do carbono. Aqui temos o carbono de massa 12, o carbono de massa 13 e o carbono de massa 14. Então temos aqui 3 isótopos do carbono, já que eles possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Tudo bem? Bom, o carbono 12 é o que compõe toda a vida na Terra. Todo ser vivo possui carbono, inclusive nós. O carbono 13 não é tão comum, a abundância dele é bem menor. E o carbono 14, ele não aparece de forma natural na Terra, né? A gente tem aqui o carbono 12, tem essa abundância de 98%, né? Quase 99% na verdade. O carbono 13 tem essa abundância de 1,07%, isso pensando em crosta terrestre. Já o carbono 14 ele é produzido por nêutrons de radiação cósmica em alta atmosfera. Esses nêutrons, esse carbono 14, acaba caindo na biosfera e ele é facilmente assimilado por seres vivos. Aliás, é isso que permite a datação de múmias, como a de Tutankhamon e a de Nefertiti. Como é que se sabe a idade que tem uma múmia ou um certo fóssil de um ser vivo? Através do carbono 14. Seres vivos possuem uma proporção fixa de carbono 14 em seus tecidos. Quando esse organismo morre, essa taxa de carbono tende apenas a cair. E dependendo da quantidade de carbono 14 que houver nos corpos dessas múmias, ou dos organismos, nos tecidos dos organismos, pode ser determinada a data em que aquele organismo viveu. Bom, mas esse é um assunto que também rende mais e pode ser falado em uma outra aula. Falando de isóbaros, temos os elementos com o mesmo número de massa, mas diferentes números de prótons ou números atômicos. Bom, uma dica é pensar em isóbaros, tem o mesmo número de massa, tem o mesmo A, isóbaros, Para isótopos também dá para pensar assim, isótopos, mesmo número de prótons, mesmo P. Mas vamos lá pensar em isóbaros agora. Temos aqui o carbono 14 e temos o nitrogênio, que tem massa 14, Ambos possuem a mesma massa, mas números atômicos diferentes, Com números atômicos diferentes, temos elementos diferentes. Tudo bem?
Outro exemplo a gente pode dar também para o argônio, que tem massa 40, e para o cálcio, que também tem massa 40, né? Então eles têm o mesmo número de massa, mas diferentes números atômicos. De novo, lembrando que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Isso a gente não pode esquecer, tá? Não esqueçam do apenas. Apenas. É importante. Para terminar essa parte de semelhança entre elementos, a gente pode falar dos isótonos, né? São elementos com o mesmo número de nêutrons. Nêutrons, né? Isótonos, né? Mesmo número de nêutrons. Olha o N aqui, tudo bem? Que nem para isótopos, que tem o mesmo número de prótons. Isóbaros, que tem o mesmo número de massa. Então, isótonos, que tem o mesmo número de nêutrons. Como exemplo, temos aqui o boro, que tem número de massa 11 e número atômico 5, e o carbono, que tem número de massa 12 e número atômico 6. Bom, olhando a princípio, esses números não têm nenhuma semelhança, né? Os dois pares de números são diferentes. Mas o que eles têm em comum? A diferença entre esses números, né? Porque como é que a gente calcula o número de nêutrons? Bom, pensando no apenas, temos lá A igual a P mais N. Isolando o número de nêutrons, temos aqui N é igual a menos P. Substituindo esses valores, temos 11 menos 5, né? O número de cima menos o de baixo, ou o maior menos o menor. Então, o número de nêutrons é igual a 6. Se a gente fizer a conta aqui para o carbono, vamos achar exatamente o mesmo número. A é igual a P mais N, N igual a menos P, não é? O número de nêutrons é este número menos este aqui, é o maior menos o menor. Substituindo, A é igual a 12, P é igual a 6. 12 menos 6 vai dar 6. Então, estes números são iguais. Eles têm o mesmo número de nêutrons. A diferença entre esses dois números aqui é igual para os dois elementos. Tudo bem? Dando outro exemplo, temos aqui o magnésio 26 e o silício 28. Fazendo a diferença entre esses números, o que a gente tem? Então, temos lá A menos P, 26 menos 12, que dá 14. Tudo bem? 28 menos 14 vai dar 14 também. Então, temos aqui dois isótonos. Tudo bem? Vamos dar uma olhada em um exercício aqui. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. Então tem aqui o elemento A, que tem esses dois números aqui, o número de massa e o número de atômico, não é? E o elemento B, que tem este número de massa e este número atômico. Então a gente tem que determinar esses números de massa e o número atômico. Bom, como que a gente vai fazer isso? O que o problema falou pra gente? O problema falou que esses elementos são isóbaros, né? Isóbaros. Eles têm o mesmo número de massa, que é o númerozinho A, que geralmente fica em cima. Tudo bem? Então, estes dois números aqui são iguais, né? 5x é igual a 4x mais 8, né? Então, uma equação bastante simples aqui. Isolando o x, né, jogando o x para o outro lado da equação, ficamos com 5x menos 4x igual a 8. 5x menos 4x, super fácil, vai dar x, que é igual a 8. X é igual a 8. Acabou a conta? Não, a gente achou o valor de x. Agora a gente tem que substituir. Substituindo x onde aparece x, temos essa relação aqui. 5 vezes 8, 10 mais 8, 4 vezes 8 mais 8, 11 mais 8. Fazendo essas continhas aqui, que também são super simples, temos este resultado. Então, para A, o número de massa é 40, o número atômico 18. Para B, o número de massa é 40, afinal eles são isóbaros, né? Esses números têm que ser iguais. E o número atômico é 19. Tudo bem? Então, super fácil. Vamos ver mais um? X é isótopo de cálcio. Cálcio, tá aqui.
e é isótono de potássio. Calcule seu número de massa. Esse parece um pouco mais complexo, né? São poucos dados, mas ele parece difícil. Não é não. Como é que a gente faz este exercício aqui? A gente só tem que organizar as coisas. Vamos escrever cada um dos elementos conforme o problema foi dando pra gente. Temos aqui o elemento x, não sabemos o seu número de massa, nem o seu número atômico. Então vamos colocar aqui A e Z para esses dois, tá? Temos aqui o cálcio, que tem número de massa 41 e número atômico 20, e o potássio, que tem número de massa 41 e o número atômico 19. Então escrevemos os três elementos aqui. O que o problema está falando? X é isótopo do cálcio. Se X e cálcio são isótopos, o que é que eles têm igual? Isótopos. Isótopos. Eles têm o mesmo P. Eles têm o mesmo número atômico. Tudo bem? Então, Z é igual a 20. Tudo bem? Este número é igual a este aqui. Tudo bem? Então, Z é igual a 20. Bom, o problema continua. Ele diz o quê? Que X é isótono de K, né? X é isótono de potássio. Então, X e K têm mesmo número de nêutrons. X e K têm mesmo número de nêutrons. Bom, então a gente tem que calcular o número de nêutrons do K, né? Como é que a gente faz isso? O número de nêutrons é o número maior menos o número menor. É o número de massa menos o número atômico, ou número de prótons. Substituindo, temos 41 menos 19, fazendo essa conta, 22. Então, se o potássio tem 22 nêutrons, X também tem. Tudo bem? Então, assim, para o número de massa de X, como é que a gente vai achar? A gente sabe que esse número é calculado de que maneira? Como se calcula o número atômico? Ou melhor, como se calcula o número de massa? É isso mesmo. É o apenas. Não esqueça do apenas, hein? Substituindo o número de prótons e o número de nêutrons, aí fica fácil. 20 mais 22, que dá 44. Então, escrevendo esse elemento aqui com os seus respectivos números de massa e número atômico, temos 44 e 20. Tudo bem? Aqui, 44, que é o resultado para o número de massa de X. Eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas nos comentários. Bons estudos e até a próxima!